Peninha, deixa eu só... Não é discordar... Eu ouvi. Eu estava ouvindo tudo. Não, assim, o que acontece é o seguinte, a explosão muscular, né, ela está linkada. Por exemplo, estão estudando o Stephen Curry, tá? Stephen Curry, o jogador de basquete, né, que joga na NBA e no Golden State Warriors. A bola sai da mão dele na cesta de 3 pontos, quando ele arremessa 3 pontos, antes de todos os outros jogadores. Quando ele salta, o movimento da mão é menos de 1 segundo mais rápido do que todos os outros jogadores. E os caras querem entender espacialmente como que ele faz isso. Ele salta. Geralmente o jogador salta, ele vai no ápice e arremessa. Ele salta e arremessa. E aí ele desenvolve todo. É um treino, tá com ele, aí começa a estudar o cara. O que acontece? A explosão. Toda explosão muscular, ela é comandada pelo cérebro. Então, eu entendo o que estão falando, até porque quando eu estava falando que tu perdeu um pouquinho ali, a comparação entre a criação de Federer e a criação de Tiger Woods era dos pais, o quanto o pai ou a família pressiona e o quanto vai dar certo ou não. Estudos já comprovam que é mais fácil tu colocar o teu filho em vários esportes para ele ter mais chance de se desenvolver em algum, porque o cérebro dele vai trabalhar de uma maneira diferente. Agora, se tu ficar insistindo, o pai do André Agassi é a mesma coisa. O André Agassi viveu uma vida que ele odiava o tênis. Odiava o tênis, né? Porque o pai dele criou uma máquina, comprou um terreno maior para fazer uma quadra de tênis, e ele criou uma máquina que ele chamava de monstro, que o pai dele falou assim, se ele bater 2.000 bolas por dia, ele vai ser um tenista profissional. Ele vai ser bom. O Michael Jordan tinha essa filosofia também, o pai dele tinha essa filosofia também de trabalho, vários pais de trabalho. Por que vocês estão desviando tão brutalmente do tema que era eu vou puxar de volta. Porque a gente estava falando sobre superdotados, e aí eu li uma reportagem de que ainda se criarão superdotados, não só com a pressão dos pais, mas vão atingir outros níveis cerebrais. E tu tá agindo assim com teus filhos? Tá agindo assim com teus filhos? Não, nesse exato momento agora aqui, eu fiz uma quadra de bocha em casa, eles estão jogando. Mas o Mozart, ele era um gênio apenas e unicamente, porque do resto das coisas ele era um imbecil apenas musical. Ele não entendia porra nenhuma de literatura, ele não entendia porra nenhuma de pintura. Exatamente. Ele não manjava de nada, ele era feio, ele casou com uma mulher que era feia também. Tem alguns comentários a respeito dele ter se juntado com uma... Porque ele era absolutamente infantilizado, justamente por conta do pai tê-lo controlado e acabado com a sua infância de uma forma tão cedo. Ele era um imbecil, cara. Ele era descontrolado, ele não tratava as pessoas bem, ele não cuidava bem do dinheiro. Ele era uma criança que tocava e fazia música muito bem, mas apenas música. Então, só para fazer um comentário a respeito do que tu dizia dos pais, eu acho que é um achismo total, nunca li isso, mas me parece que esses gatilhos de genialidade, eles podem acontecer por inúmeras razões. O Peninha nos relatou aqui alguns episódios atrás sobre como ele se trancafiou e se cercou de livros por conta de uma situação muito específica que acontecia em sua casa, né? Esse foi talvez o gatilho dele enquanto criança. O Mozart é a mesma coisa, foi enquanto criança esse gatilho. Porque, Adorei a comparação. Tu busca, sei lá, acontece alguma coisa na existência da pessoa que ela vira um gênio. As crianças que têm um pai muito chato, como os enxadriz, talvez eles nunca se tornem gênios, mas eles podem muito provavelmente se tornar muito bons naquilo. Os melhores do mundo. Eles fazem. Os melhores do mundo. Agora, o Mozart, ele era além disso, ele era um gênio, mas musical. E eu gosto muito dessa história da inteligência como um espectro, porque a gente consegue enxergar e valorizar vários aspectos dessa inteligência. Ele era um músico muito bom, e só. O Mike Tyson é um boxeador muito bom, e só. Saca? De resto, esses caras ficam devendo polímetros. O Peninha é um escritor muito bom, além de tudo, um excelente youtuber, uma pessoa genial. Não é puxar o teu saco, mas tu te aproxima muito mais de um polímato do que de um gênio, sei lá, de um cara que manja várias coisas. Mas antes que a gente tenha que concluir que realmente eu sou um gênio, eu queria propor uma outra coisa. Existiu, com relação ao Mozart, que a gente não pode deixar de falar, existiu uma época, uma coisa chamada cinema. Os mais jovens, vocês não se lembram. Cinema era uma sala escura, onde a pessoa entrava e tinha uma tela grande, projetava, com um som muito melhor, silêncio, ninguém comia, era uma experiência religiosa. E houve grandes diretores que faziam com que as pessoas propunham uma imersão
imersão, imergissem naquilo ali. Um grande diretor, não entre os maiores gênios, chamava-se Milos Forman, né, um tcheco, que refugiado nos Estados Unidos, que fez um filme chamado Amadeus, que lançou na época que fez com que a lenda em torno do Mozart se expandisse enormemente. Eu não me lembro de que ano é o filme, vocês são daqueles que conseguem entrar e ver ao mesmo tempo, mas acho que deve ser 84. Isso que eu ia dizer 85. O filme teve um grande impacto, né? E o filme lançava a lenda, isso que eu queria propor, se vocês fizeram a lição de casa, de que ele foi envenenado pelo Salieri, que era um músico, na época, tão ou mais famoso do que ele, em certos aspectos mais famoso do que ele, porque tinha uma carreira muito mais sólida, muito mais respeitável, não dava piti, não dava ataque externo, não faltava em show, e era ligado aos mecenas dele de uma forma muito mais equilibrada que o Mozart, que sempre cuspiu, mordeu a mão que o alimentava, né? E aí se diz que o Salieri tinha uma inveja mortal do Mozart e que o envenenou, porque, Potter, tu deu a lista das possibilidades de morte do Mozart, mas como ele era paranoico e como ele morreu mal, ele deu a entender que ele estava sendo perseguido e que... Isso tem uma história magnífica, desculpa te interromper, mas é um parênteses legal. Ele recebeu uma... Quando ele já estava no final lá, ele fazia muita obra por encomenda, né? Ele recebia encomendas. E teve um dia que ele estava na casa dele lá e chegou um cara, um terno todo preto, um chapelão. Vai entregar uma pizza. Com os olhos fundos. E falou que era um enviado de uma pessoa muito famosa e que queria encomendar um requiem. Que é sim, que é uma ópera para morte, sim. Uma ópera para morte. Falou assim, Requiem. O Requiem, perdão, desculpa. Não, é um Requiem para um cara aí que eu não posso dizer quem é, porque ele é segredo. E o Mozart ficou teteando, cara, ele entrou numa noia que aquilo ali não era um ser humano, que aquilo ali era um enviado que veio buscar ele. E o Requiem era para ele. E o Requiem era para ele. E até morrer, cara, ele ficou... Sim. Pensando nesse Requiem. Inclusive o momento da morte dele é bem trash. Ele senta na cama, ele olha para os lados sem olhar para lugar nenhum, fica murmurando coisas, notas musicais e plau, cai de cara no chão, de nariz no chão. E o Salieri carrega o caixão dele, cara. Sim, inclusive. Sim, foram pouquíssimas pessoas, foram 5 pessoas no enterro e o Salieri era uma. Ele era neurótico. E esse filme do Milos Forman, que causou grande impacto e as vendas do Mozart centuplicaram na época, propagou essa lenda. Só que essa lenda não é dele. Primeiro que o filme se baseia numa peça de um dramaturgo, Peter Shaffer, que é um grande dramaturgo. Só que o dramaturgo, isso você sempre aprende com o canal Nós na História, se baseia num conto do Pushkin. O Pushkin, o grande Alexandre Pushkin, russo, escreveu um conto chamado Mozart Salieri, que é um conto no qual ele, Pushkin, delira que o Salieri matou o Mozart envenenado. E essa história foi se propagando. E é muito louco também, porque o Hoffmann, o T. Hoffmann, sabe, aquele grande escritor romântico que fez o Quebra-Nós, um escritor de terror, também escreveu peças sobre o Mozart, com o Mozart assombrado por fantasmas horrorosos, tipo a história do Requiem aí que tu contou, entendeu? Então, ele teve um impacto tão grande que esses delírios dele viraram tudo, assim, as pessoas incorporaram, introjetaram, e assim, a paranoia de que vai ser morto, fantasmas que apareciam para ele, tudo isso, entendeu? Porque hoje a música do Mozart, só para encerrar, a música do Mozart hoje é associada a uma coisa que acalma bebê, que te deixa uma pessoa melhor, que te apazigua, e ela é fruto disso que a gente está falando desde o início. Ele era uma criança, cara, ele era uma criança, ele foi uma criança atormentadíssima, mas uma criança até o fim da sua vida, cara. Tem ele cartas, não tinha maturidade. Tem cartas de amor, né? Cartas. E as cartas de amor são bem confusas, né? Mistura-se sentimentos, sensualidade. Assim, se a gente entrar na vida pessoal dele, assim, de relacionamentos, eles são todos... Não, de qualquer um. Albert Einstein, um gênio do século passado. Albert Einstein teve um filho com síndrome de Down e renegou. Disse que não era perfeito, que blá, tipo assim. Aliás, não estude, se você... Não estude, não se aproxime de gênios. Não vá perto. É um bando não de leia... Não leia The Double Life of Bob Dylan. Exatamente, eu dei esse livro para atormentar a vida de Peninha, quando descobriu que ele... Não descobriu, não, ratificou, né? Ratificou o que tu já sabia de Bob Dylan.